Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Provavelmente você já ouviu essa música antes, não? E com certeza ela demorou bastante para sair da sua cabeça. A grande responsável por isso é a persistência. A persistência faz você pensar em coisas que gostaria de esquecer. Algumas vezes ela apenas causa uma pequena irritação, gerando pequenas distrações. Ou ela pode ser um pouco mais preocupante e trazer prejuízo para o indivíduo. Mas tudo isso pode ser evitado por meio do uso de técnicas. Quando pensamos em situações que gostaríamos muito de esquecer, tais lembranças estão relacionadas a quem somos e quem gostaríamos de ser, causando assim uma consequência muito mais severa do que apenas uma música chata na cabeça. Este é o nosso segundo episódio do Visita a Mente e vamos falar sobre o pecado da persistência. Vamos fazer duas perguntas para vocês agora. Você se lembra o prato que você comeu na segunda-feira passada? Acho que não. Você se lembra do momento mais feliz da sua vida? E do mais difícil? Com certeza foi muito mais fácil você lembrar do momento mais feliz ou mais difícil do que o prato que você comeu na semana passada. Isso acontece devido à estimulação emocional para a memorização, que se aplica tanto a eventos positivos quanto a eventos negativos. Lembramos melhor dos altos e baixos do que dos acontecimentos neutros, já que os altos e baixos têm uma carga emocional mais intensa e atraem nossa atenção rapidamente. Mas quais das duas situações nós nos lembramos com mais intensidade? Os pontos positivos ou os negativos? Bom, os negativos. E nós lembramos mais deles porque nós temos uma tendência a dar mais atenção a esses eventos negativos. Outro motivo é porque nós ficamos martelando em nossa cabeça o que poderíamos ter feito para que esses eventos não tivessem acontecido. Por exemplo, quando você bate o carro, você fica pensando que se tivesse prestado mais atenção ou até freado antes, você poderia ter evitado aquilo. Sim. Mas caso você nunca tenha batido o carro, lembre-se daquela prova que você achou que ia muito bem só de estudar de véspera. E quando pegou para estudar, viu que o conteúdo era muito grande e que não teria tempo suficiente. Naquele momento, você pensou o quê? Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter, quem sabe, ter prestado atenção na aula. E o fato de que você vai mal na prova poderia não acontecer. Esses são pensamentos antifatos. Eles são cenas alternativas do que nós poderíamos fazer para evitar algo que percebemos que deu errado. Notamos que o antifato é o e se. Isso. E quando um pensamento antifato, ele persiste, ele se torna muito perigoso. Eu quero que você pense comigo agora. Uma adolescente de 14 anos fica grávida e quando se vê nessa situação, começa a ter antifatos do tipo: poxa, eu poderia ter tomado a pílula, eu poderia ter usado preservativo, eu poderia ter tomado a pílula do dia seguinte. Eu podia não ter feito. E aí, os pensamentos vão evoluindo e ela começa a pensar: mas eu não quero ter esse bebê vai atrapalhar a minha vida. E dentro desse clima de emoções pesadas, uma tristeza, um arrependimento muito forte, ela acaba tomando uma decisão drástica: o aborto. Traumas como esses são clássicos para afirmar esse pecado da persistência. Experiências traumáticas quase invariavelmente resultam em memórias intrusivas persistentes de um acontecimento terrível. Ou seja, pessoas que presenciaram um homicídio ou um acidente trágico tendem a ter memórias o tempo todo sobre este acontecimento. Essas memórias intrusivas normalmente permanecem por semanas após o ocorrido, mas em situações mais graves elas podem perdurar por anos e até trazer prejuízo funcional para o indivíduo. Neste caso, a pessoa é diagnosticada com estresse pós-traumático, onde ela pode ficar presa no passado e em uma grande angústia psicológica, sem conseguir pensar no presente e no futuro. Muitos pensam que, se eu evito ao máximo pensar no acontecimento traumático, ele desaparecerá. Errado. Quando você reprime este pensamento, mais ele vai te prejudicar no futuro e mais angústia vai se fazer presente.
Tentar esquecer só vai prolongar ou até intensificar a infelicidade do indivíduo. Se você revive o evento em situações seguras, isso leva à habituação da experiência, levando à redução da reação fisiológica ao estímulo. Isso faz com que os pensamentos negativos se façam presentes e de forma mais saudáveis. Mas memórias positivas também são lembradas por nós, até porque ninguém fica pensando o tempo todo nas tragédias da vida. E as notícias só melhoram, porque existem técnicas específicas que nos ajudam a colocar as memórias positivas no lugar delas. Então, para isso, nós temos algumas formas e ficamos saudáveis quando esquecemos e diminuímos os efeitos destrutivos das memórias negativas e colocamos as positivas no seu lugar. Mas para que prevaleçam memórias positivas, é preciso entender que nós não podemos ruminar os pensamentos antifatos, nem nos concentrar em esquecer, repetindo, por exemplo, tenho que esquecer isso, tenho que esquecer isso, tenho que esquecer isso. Esse movimento apenas mantém as lembranças e dificulta o processo de esquecimento. É verdade. Você já parou para pensar que toda vez que a gente faz esse mesmo movimento de não, eu tenho que lembrar disso, tenho que lembrar, nós acabamos esquecendo? É verdade. Tendo isso em mente, é interessante que quando as memórias negativas vierem, nós procuremos diminuir a intensidade delas e dessa forma lidar com os prejuízos que elas nos trazem. Sabe, enquanto você falava, eu me vi aqui a cabeça. Uma outra forma de nós mantermos as memórias positivas nos lugares onde elas devem ficar é a autoobservação. Porque com a autoobservação, eu percebo em quais situações e quais as emoções trazem à minha memória os eventos negativos. E aí, com isso, eu posso evitar esses momentos e evitar essas emoções para poder não sofrer com aquilo que já me faz sofrer só de lembrar. Faz sentido, mas nós temos que tomar cuidado, porque esse comportamento pode ser uma fuga cíclica cujos prejuízos são afastamento das pessoas e ambientes. Você tem razão. Esse movimento, essa questão de autoobservação, ela só deve acontecer no início, quando os prejuízos, quando as consequências do evento são piores. Então, assim, no início é interessante, mas continuar vai ser muito ruim. Por último, nós diremos que as memórias negativas têm os seus efeitos diminuídos quando você verbaliza elas a alguém. Então, recomenda-se falar com um amigo e, se você quiser uma ajuda profissional, procurar um psicólogo. Aprendemos que as memórias estão relacionadas com a emoção que sentimos ao vivermos o evento. Entendemos também que os eventos negativos permanecem na memória com mais facilidade por causa dos pensamentos antifatos. Vimos que a persistência dos pensamentos negativos pode ser extremamente perigosa e levar a problemas mentais. Conhecemos também formas de ficar saudáveis, sabendo lidar com as nossas ideias negativas e também fazer predominantes em nossa mente as nossas ideias, pensamentos e eventos positivos. Primeiro, não fazer esforço para esquecer as coisas negativas que nós vivemos. Segundo, a autoobservação. Terceiro, verbalizar, desabafar com alguém aquilo que foi ruim para nós. No final das contas, gente, nós precisamos entender que o pecado da memória da persistência, na verdade, é um sistema de defesa, para que nós saibamos lidar e desenvolver bem os eventos que não foi agradável para nós. Eu te agradeço por ter ficado conosco até aqui. Que na sua mente persistam ideias boas, positivas. E até nosso próximo Ensinamento. Vocês estão de sacanagem! Nossa, não rolou. Volta. Para. Muitos pensam. Eita, agora eu... Tem espaço? Oi, tudo bem? Meu Deus, ela está comigo na frente.
Ah, tá.